Estamos de volta para falar mais sobre o livro dos Espíritos, né? Para nossa leitura do livro dos Espíritos, livro escrito por Allan Kardec e pelos Espíritos. Nós estamos na parte primeira, que fala sobre das causas primárias, são as causas que deram origem, né, a tudo. Então, nessas causas primárias, nessa primeira parte, nós temos esses capítulos aqui. O capítulo 1, que fala sobre Deus. O capítulo 2, das causas primárias dos elementos gerais do universo. Capítulo 3, das causas primárias da criação. Capítulo 5, do princípio vital. Essa primeira parte, ela é dividida, então, em 4 capítulos, tá? 1, 2, 3 e 4, tá bem? Então, vamos falar hoje sobre Deus, não é? Vamos verificar aqui o que eles têm para dizer para a gente. O capítulo 1, de Deus, das causas primárias de Deus. E aí ele fala sobre Deus e o infinito, provas da existência de Deus, atributos, né, qualidades da divindade, a qualidade de Deus, e panteísmo. O que é panteísmo? É quando as pessoas acreditam em mais de um Deus, tá bem? Vamos então aqui para as perguntas. Lembrando que esse livro ele é dividido em perguntas que Kardec fez aos espíritos e os espíritos responderam. Então, Deus e o infinito. A pergunta foi a seguinte: que é Deus? Né? O que é Deus? E os espíritos responderam, ok? Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, tá? E aí ele está pedindo vídeo nota especial número 1 da editora FEB, a página 604, olha só. E ele coloca aqui, o texto colocado entre aspas, em seguida as perguntas, é a resposta que os espíritos deram. Então não foi somente um espírito que falou isso. Foram vários espíritos em várias partes do mundo e através de vários médiuns, tá? Então, eles deram para destacar as notas, né? Esse texto, essas aspas, para destacar as notas e explicações aditadas pelo autor. Quer dizer que uma parte vai ser os espíritos que vão falar e outra parte será a Kardec, que vai falar somente para explicar coisas que podem ter ficado assim sem a gente ter entendido. Então, ele vai explicar quando houver possibilidade de ser confundidas com o texto da resposta. Então, essa aspa aqui, não é? Ela é colocada para que, caso a gente veja o que o Kardec falou, não vai ter aspas. Se o que for os espíritos falaram, vai ter aspa. O que o Kardec fala não tem aspas, tá? Então, empregou-se um tipo menor, não é? Para o que o Kardec falou. Um outro tipo menor. Quando formam capítulos inteiros, sem ser possível a confusão, o mesmo tipo usado para as perguntas e respostas foi o empregado, tá bem? Então, vamos lá. O que é Deus? Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Essa foi a resposta que os espíritos deram. Número 2. Que se deve entender por infinito? Né? O que é infinito? E os espíritos respondem: o que não tem começo nem fim, o desconhecido. Tudo o que é desconhecido é infinito. Então, a partir do momento que você conhece uma coisa, ela perde a infinitude dela, não é? Ela passa a ser finita, você define a coisa. Quando você não conhece, ela continua sendo infinita, tá bom? Número 3. Poder-se-ia, né? Nós poderíamos dizer, poder-se-ia dizer que Deus é o infinito? Olha só, isso seria definir, né? Então aí o Espírito responde: definição incompleta, pobreza da linguagem humana, insuficiente para definir o que está acima da linguagem dos homens. Então, aqui foi a resposta do Espírito, né? Então, Deus estaria acima da nossa linguagem para que a gente possa descrevê-lo. E aí, é por isso que essa definição dele, a explicação do que ele é, está incompleto, ok? E Kardec diz o seguinte: Deus é infinito em suas perfeições. Então, as perfeições de Deus são infinitas. Mas o infinito é uma abstração, quer dizer que não é uma ideia concreta, é uma ideia abstrata. Quando a gente não consegue imaginar uma coisa, nós abstraímos, nós colocamos
como uma ideia assim abstrata, que a gente não consegue nem imaginar o que ela seria, né? Dizer que Deus é o infinito é tomar o atributo de uma coisa pela coisa mesma. Então, é pegar a qualidade dessa coisa por ela, né? É definir uma coisa que não está conhecida por uma outra que não está mais do que a primeira. Então, a gente não sabe o que é o infinito, nem sabe o que é Deus. Então, a gente já está definindo Deus, que a gente não sabe o que é, por outra coisa também que nós não sabemos o que é. Então, né, é um pouco assim incompleto. Provas da existência de Deus. Onde estão? E aí a pergunta número 4. Onde se pode encontrar a prova da existência de Deus? E aí o Espírito responde: num axioma que aplicais às vossas ciências. Esse axioma é uma ideia, não é? Uma ideia fechada. Não há efeito sem causa. Não é? Você não pode ter alguma coisa sem a outra. Não tem chuva, né, sem a condensação das nuvens. Não tem dia ensolarado sem sol, não é? Então, procurai a causa de tudo o que não é obra do homem, e a vossa razão responderá. Então, nós conhecemos o autor pela obra, né? A gente sabe que, quando a gente olha um carro, a gente sabe que o homem fez o carro. Uma casa, o homem fez a casa. Agora, quando olhamos para a natureza, não é? Nós sabemos quem foi o autor. Foi Deus, porque não foi o homem, não é? Então, aqui foi a resposta dos espíritos. Embaixo está de Kardec. Para crer-se em Deus, basta se lance olhar sobre as obras da criação. O universo existe, logo tem uma causa. Duvidar da existência de Deus é negar que todo efeito tem uma causa e avançar que o nada pôde fazer alguma coisa. Então, se nada vem do nada, não poderia ter vindo do nada o universo, né? Deveria ter vindo de algum lugar. Número 5. Que dedução se pode tirar do sentimento instintivo, não é? Dos instintos, os primitivos, que todos os homens trazem em si da existência de Deus. Então, do que a gente pode deduzir isso? Desse sentimento que Deus existe, esse sentimento, né, que vem com a gente assim, pensando que existe um Deus. E aí o Espírito responde: podemos tirar essa dedução, a de que Deus existe. Essa é a dedução, pois de onde lhes viria esse sentimento, né? De onde viria o sentimento das pessoas sobre a existência de Deus se não tivesse uma base, se não tivesse algo, né, firme? É ainda uma consequência do princípio, deste princípio que não há efeito sem causa. Então não pode haver um efeito sem uma causa, né, para que esse efeito se dê, né? Número 6. O sentimento íntimo que temos da existência de Deus não poderia ser fruto da educação, resultado de ideias adquiridas? Não é? Imagina, você nasce na sociedade católica e eles te ensinaram sobre Deus. Não foi você que esteve com ele lá no seu coraçãozinho quando você era criança, né? Você foi educado a acreditar no Deus. Então, essa é a pergunta. O sentimento íntimo que temos da existência de Deus não poderia ser fruto da educação? Nossos pais ensinaram pra gente, né? E aí o Espírito responde: se assim fosse, se fosse isso mesmo, por que existiria nos vossos selvagens esse sentimento, né? A existência de Deus se encontra em todos os povos mais primitivos, né? Se fosse algo de uma educação, ela não existiria, né? Então, se fosse assim, não existiria nos povos selvagens. Bom, seguindo. E aí vem Kardec e fala assim: se o sentimento da existência de um ser supremo, como Deus, fosse tão somente produto de um ensino, né? Alguém ensinou pra gente, não seria universal, não estaria por toda parte. E não existiria senão nos que houvessem podido receber esse ensino, conforme
se dá com as noções científicas. Quer dizer, para você entender da ciência, você tem que estudar. Para você entender de Deus, você já nasce com essa intuição. Número 7. Poder-se-ia achar nas propriedades íntimas da matéria a causa primária da formação das coisas, lá no fundo da matéria. Resposta do espírito. Mas, então, qual seria a causa dessas propriedades? É indispensável sempre uma causa primária. Então, até mesmo a causa primária da formação das coisas tem uma outra causa primária, né? E aí, o Kardec fala assim: atribuir a formação primária das coisas às propriedades íntimas da matéria seria tomar o efeito pela causa, porquanto essas propriedades são também elas um efeito, que há de ter uma causa. Então, tem sempre uma causa por detrás de tudo. Número 8. Que se deve pensar da opinião dos que atribuem a formação primária, não é? Como tudo começou, a uma combinação fortuita da matéria, por exemplo, o acaso, algo que veio assim do nada. Ou por outra forma de falar, ao acaso, né? E aí o espírito responde: outro absurdo, que homem de bom senso pode considerar o acaso um ser inteligente. E demais, que é o acaso? Nada. Então, nada pode vir do nada. E a resposta embaixo de Kardec sobre essa resposta aqui, né? A observação é a seguinte: a harmonia existente no mecanismo do universo patenteia, não é? Corrobora combinações e desígnios determinados e por isso mesmo revela um poder inteligente. Atribuir a formação primária ao acaso é insensatez, não é? É loucura, pois que o acaso é cego e não pode produzir os efeitos que a inteligência produz. Um acaso inteligente já não seria acaso. Número 9. Em que é que, na causa primária, se revela uma inteligência suprema e superior a todas as inteligências? Então, no que a gente pode encontrar nessa causa primária essa inteligência? Aonde? E aí ele responde aos espíritos: tendes um provérbio que diz: pela obra se reconhece o autor. Pois bem, vede a obra e procurai o autor. O orgulho é que gera a incredulidade. O homem orgulhoso nada admite acima de si. Por isso é que ele se denomina a si mesmo de espírito, por isso é que ele se chama, né, a si mesmo de espírito forte. Pobre ser, que um sopro de Deus pode abater. Então, a causa da incredulidade, né, é o orgulho do homem. Se ele olha para a obra de Deus e diz que ninguém criou aquilo, que aquilo tudo foi um mero acaso, obra do nada, ele está negando o autor, né? Ele está olhando para aquela linda paisagem e falando que não foi ninguém que fez. E aí ele só acha que o único Deus é ele, né? E aí Kardec diz assim: do poder de uma inteligência se julga pelas suas obras. Então a gente vê o poder de Deus, né, pelas obras dele. Não podendo nenhum ser humano criar o que a natureza produz, a causa primária é conseguintemente uma inteligência superior à humanidade. Quaisquer que sejam os prodígios que a inteligência humana tenha operado, que tenha feito, ela própria tem uma causa. E quanto maior for o que opere, tanto maior de ser a causa primária. Aquela inteligência superior é que é a causa primária de todas as coisas, seja qual for o nome que lhe deem. Então você pode chamar de Deus, de Oxalá, de Javé, de Alá, você pode chamar de o que você quiser, né? Buda, o que você quiser, Brahma, você chama do que você quiser, mas esse é o ser mais inteligente do mundo, né? Como ele disse na primeira, aqui, né? Quando ele fala o que é Deus, é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas, tá bem? Então a gente fica por aqui por hoje. Espero que vocês estejam gostando dessa leitura. Daqui a pouco eu volto. Um beijo, até a próxima.